Olá a todos, bem-vindos a mais uma classe de espanhol e hoje nós vamos aprender, gente, sobre o corpo humano e características físicas. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Sobre o corpo humano, vocês podem ver aí no material de vocês que tem uma lista imensa, né, falando de todas as partes do nosso corpo humano, como é em português e como é em espanhol, que é o que interessa a gente. Então aqui eu não vou falar cada uma, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo só falando de vocabulário e eu vou me tentar mais para falar sobre características físicas, tá? Porque a partir do momento que vocês gravem o vocabulário, as características físicas vai ficar bem mais fácil para vocês. Por que eu não vou falar cada uma? Primeiro, porque vocês já sabem pronunciar o espanhol, tá? Lembra lá da primeira aula que tem aquelas regrinhas de pronunciação? Então é a mesma coisa aqui. Vocabulário vocês têm que ler e memorizar. Não tem para onde correr. Vocês vão ter que ler e memorizar e praticar, não sei, escrevendo ou vocês vão ouvindo. Então é algo que não tem para onde correr. Vocês vão ter que praticar, memorizar. E tem também no flashcard de vocês lá no Classroom, tem um flashcard com todas as partes do corpo humano. Então vai ficar bem mais didático para vocês. E lembrando, né, eu falei aqui sobre as regras de pronunciação. E lembre-se, gente, no espanhol, o S tem som de S, não tem som de Z no espanhol. Não existe SS no espanhol, tá? Tem muita gente ainda errando isso nas atividades, colocando SS. Não existe SS no espanhol. Lembra que o E e o O tem som fechado, tá bom? Tem som fechado. O T e o D vai ser igual aquele povo lá da roça, aquele povo do interior que fala ti, di, dia, tia, que normalmente os nordestinos, né, quem é do Nordeste sabe, fala assim. Então lembre-se disso, não existe dia, tia, esse t não existe no espanhol. O Z, gente, palavras com Z vai ter som de S, por exemplo, sapato, sapato. No espanhol começa com Z, mas vai ter som de S. Então todas as palavras que você verem com Z, lê como se fosse um S. E S, lê com som de S. E no espanhol só tem um S, tá? Por favor, porque tem várias atividades, muitas pessoas, e eu já coloquei no grupo, já falei pra vocês que tem gente escrevendo SS, tá? Lembra que o R é vibrante, tá? O R é vibrante. Lembra que o J é como se fosse o nosso RR. Por exemplo, oreja, oreja, tá? Não é oreja, é oreja. Então lembra dessas regrinhas de pronunciação, porque se vocês se atentarem a isso, vocês vão ver como sua pronúncia vai ficar bem mais espanhola, vai ficar bem mais bonita, tá? Porque quando a gente pronuncia certo, a nossa fala automaticamente fica mais bonita. Sabendo disso, né, desse vocabulário que realmente vocês vão ter que ler e memorizar, tá? Ler e memorizar. Eu vou falar para vocês sobre características físicas, né? O que são características físicas? O que a gente tem. A gente olha para uma pessoa e a gente vai descrevendo o que tem naquela pessoa, a gente vai falando as características dela. Então, como seria isso no espanhol? Para a gente descrever as pessoas no espanhol, existem diversas maneiras, tá? Existem diversas maneiras. Vou colocar aqui no lado algumas maneiras, no caso, as expressões que a gente mais usa. Por exemplo, a gente usa o verbo ser. Que está na terceira pessoa do singular, tá? Lembra lá a aula de verbos. Mais adjetivo, ou seja, a gente vai falar alguma coisa com o verbo ser e a gente vai acrescentar um adjetivo. Outro exemplo, o verbo estar mais adjetivo. O verbo tener, por exemplo, tiene mais adjetivo. Por exemplo, tiene el pelo, los ojos, tiene, no sei, la barriga, la frente, mais algum adjetivo. Não sei, por exemplo, tiene una barriga gorda, ou seja, tem uma barriga gorda. Tiene los ojos bonitos. Então, é qualquer uma dessas características mais um adjetivo, tá? Você pode dizer também lleva, o verbo levar, né, que é levar, lleva, mais, por exemplo, el pelo, los ojos, mais um adjetivo. Esse levar, gente, não significa assim, como posso dizer, ao pé da letra levar, ela leva, tipo, mas quer dizer que ela tem, tipo, ela leva com ela, sabe? Ela tem. Por exemplo, se você quer falar do estado físico de uma pessoa, a gente fala parece, mas o estado físico, por exemplo, parece enfermo, então a pessoa, ela tá parecendo, ela tá aparentando estar enferma, tá? Está doente. Tener, por exemplo, tiene e o número de anos, a gente, por exemplo, tiene
35 anos, tiene, não sei, 12 anos. Então, gente, são formas de a gente expressar características físicas de uma pessoa. Então, tem essas formas, né? Utilizando os verbos mais os adjetivos, tá? Então, vamos lá. Na material de vocês está dividido por categorias, tá? Fica até mais fácil de gravar vocabulário assim. E eu vou falar aqui também da mesma forma em categorias. Bom, se você quer falar sobre a pele de uma pessoa, como é a pele, né? No caso, você está descrevendo a pessoa e você vai dizer como é a pele daquela pessoa. Então, a pele em espanhol é la piel. La piel, lembra que o L também é pronunciado no espanhol, tá? Levanta a linguinha, la piel. Então, podemos dizer que a pele daquela pessoa é branca ou clara, quer dizer que a pele dela é branca ou clara. Por exemplo, ella tiene la piel blanca ou ella tiene la piel clara. Vocês podem usar das duas formas. Morena, sim, uma piel morena, ou uma pele negra, né? Ella ou ele tiene uma piel negra, tá? Então, são esses tipos, né, de pele. E vocês podem falar. Outra categoria, no caso, los ojos. A gente quer falar os olhos, né? Sobre os olhos, a cor dos olhos de uma pessoa. Então, ojos é olhos, los ojos, os olhos, né? E no caso, a cor é color, tá? Los colores de los ojos. Los colores de los ojos. Então, as cores dos olhos. E lembre que o color é masculino. Então, eu já estou aproveitando para trazer das outras aulas aqui para deixar bem claro para vocês. Os olhos de uma pessoa podem ser castanhos ou marrones, tá? Que é os olhos castanhos. No meu caso, os meus olhos são castanhos, não dá para ver direito, mas enfim, meus olhos são castanhos. Castanhos ou marrones. Pode ser azules, quer dizer, azuis, né? Os olhos de uma pessoa podem ser azuis, verdes, grises. Gente, lembra lá das cores, gris é cinza. Tá? Grises, tem pessoas que têm olhos cinza. Grises ou negros também, sim. Os ojos negros, olhos pretos, né? A cor dos olhos pretos. Enfim, né? Se a pessoa colocar lente aí de várias cores, vocês vão dizer a cor do olho daquela pessoa, tá? Então, rosa, lila, morado, enfim, vai depender se a pessoa tiver de lente ou da cor do olho da pessoa. Sobre o cabelo de uma pessoa, né? Que cabelo pode ser el pelo ou cabello. Então as duas maneiras de dizer cabelo no espanhol, pelo ou cabello. Então color, a cor do cabelo, então, gente, pode ser negro, sim, que é preto, negro, castanho ou marrom, não sei, castanho ou marrom, vocês podem escolher aí as duas formas de falar, tá? Pode ser rubio, gente, rubio é loiro, tá? Rubio não é ruivo, é loiro, tá bom? Pelirrojo, que é ruivo, tá? No espanhol tem essas pegadinhas, tem esses falsos amigos, então temos que nos atentar. E canoso, gente, é grisado, tá? Aquele cabelo grisalho, na verdade. Aquele cabelo grisalho, aquele cabelo cinza, branco, a gente fala que é canoso. E juntando com isso, nós temos os tipos de cabelo, sim? Los tipos de pelo, ou los tipos de cabellos. Então, os cabelos podem ser lacios ou lisos, então cabelo liso. Lácio também é tipo, significa macio, então dá a entender que é um cabelo liso, tá? Lácio ou liso. Rizado é cacheado, é igual o meu, gente. O meu cabelo é rizado, porque tem os rizos, e que são os cachos. Como ele também pode ser ondulado, sim, ondulado, quem tem o cabelo ondulado vai se identificar. Você pode dizer, por exemplo, se você quer falar sobre o tamanho do cabelo de uma pessoa, você pode usar, lembra lá as maneiras que eu falei? Aí a gente pode usar, lleva el pelo corto. No meu caso, o meu cabelo é curto, né? Me llevo el pelo corto. Ella se lleva el cabello ou el pelo largo é comprido, tá, gente? No espanhol, se a gente quer falar que uma coisa é comprida, a gente vai falar largo. Se a gente quer dizer que uma coisa é grande, a gente vai falar grande. Mas no caso, né, a gente fala, meu cabelo é grande, mas no caso, meu cabelo é comprido, teñido. Ele lleva el pelo teñido, que é um cabelo pintado, tá? A gente não fala pintado, ele lleva el pelo pintado. Mas, se tratando de cabelo, a gente fala teñido, que a gente tinge o cabelo. Também, tá? Se a pessoa não tiver cabelo, a gente pode dizer calvo, que é calvo, né? Ou pelado, pelada, enfim, se for mulher ou se for homem, pelado. Tá? Pelo amor de Deus, gente, pelado ou pelada é uma pessoa sem cabelo, tá? É uma pessoa careca. Agora, se você quer dizer que uma pessoa está pelada, é desnuda,
desnuda, tá? Tem muita gente que faz confusão com isso. É normal, mas no espanhol tem essas diferenças. Então, uma pessoa careca é pelada ou calva, calva, vale? Se tratando dos homens aí, né? Vocês que têm barba, bigode, cavanhaque, então no espanhol fica lleva barba, ou lleva bigote, bigote, que é bigode, bigote, lleva perilla, gente, aquele cavanhaque, né? Vocês homens aí sabem melhor cavanhaque. Sobre a aparência física, gente, a gente também, né, tem características para tudo. Então, sobre a aparência física, então a pessoa pode ser alto, bajo, mediano, sí, alto, bajo, mediano, delgado ou flaco. Gente, delgado é uma pessoa magra, é uma pessoa delgada, magra. Flaca é uma pessoa magra também. Flaca não é fraca, tá? Não é uma pessoa fraca. Uma pessoa que é fraca, que não tem força, é débil. Então, no espanhol tem esses falsos amigos, tá? Cuidado. Gorda, uma pessoa pode ser gordo ou gorda, fuerte, débil, tá? Forte é fuerte e fraco é débil. Parecer jovem, lembra lá do verbo parecer? Parecer jovem, parecer enfermo, parecer viejo. Enfim, você tem diversas, infinitas características aí que vocês podem utilizar no espanhol, tá? Ou, por exemplo, com o verbo estar, que eu tinha dado exemplo, está guapo, tá vendo? O verbo estar, mas um adjetivo. Está guapo, está bonito ou está lindo. Está guapa, está feio, está feia. Enfim, usem aí, vocês podem, vai depender lá da pessoa que vocês estão descrevendo ou que vocês estão relatando. Além das características físicas, nós temos as características de comportamento, tá? De personalidade, comportamento. Então, a pessoa pode ser hábil, que é ágil, né? Adestrado ou treinado, que é uma pessoa treinada, uma pessoa adestrada, uma pessoa, né? Bien apuesto é uma pessoa lista, uma pessoa preparada, lista também. Lista, gente, é uma pessoa tanto inteligente como uma pessoa que está preparada. Por exemplo, você pode dizer, fulana é muito lista. Por exemplo, fulana é muito inteligente. Ou você pode dizer, estou lista, quer dizer, estou pronta, tá? Então, vai depender do contexto aí que vocês estejam falando. Uma pessoa pode ser torpe, que é desajeitado, né, estrambelhado, torpe. Triste, simpático, antipático, atrevido, tímido, sério, divertido. Então a maioria desses é igual ao português, tá? Só a pronúncia que é diferente. Aburrido, que é uma pessoa muito chata, aburrida. Perezoso, perezosa, que é uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa pode ser criativa, que é criativa, alegre, tirado. Tirada é uma pessoa largada, tá? Não é uma pessoa tirada, não, que se acha. Tirado é uma pessoa largada, sabe? Pessoa que tá aí toda à vontade, uma pessoa tirada, tá bom? Então, existe diversas. Eu coloquei algumas, né, que a gente usa muito, outras nem tanto, mas eu coloquei no material de vocês. E claro, né, com o decorrer dos estudos, vocês podem vendo outras e pode ir acrescentando aí no próprio material de vocês, né, para ficar algo mais completo. Então, gente, é isso, a aula de hoje é só isso, sobre as características físicas, tá? E sobre o corpo humano. Só que o corpo humano, eu vim dar só dicas de pronúncia para vocês, tá? Porque se vocês se atentarem às regrinhas de pronúncia do espanhol, para memorizar aquilo ali vai ser bem tranquilo, para ler aquilo ali vai ser bem tranquilo, só algumas palavras que mudam, algumas mudam a escrita, outras mesmo é só a pronúncia. Então, fica bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida pode vir falar comigo. Eu não fui detalhando cada uma, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e, nossa, vídeo de vocabulário muito longo se torna chato. Então é melhor eu dar a vocês só a dica mesmo de pronúncia, tá? E vocês chegarem e estudarem, no caso lerem, porque vocabulário, gente, não tem pra onde correr, tem que memorizar mesmo, tá? Memorizar, usar o tempo todo pra gravar na mente de vocês. E como é o corpo humano, a maioria é igual, então acho que vai ser bem fácil para vocês memorizarem, tá? Só uma e outra que é diferente. Então a aula de hoje foi só isso. Trouxe para vocês também algumas características físicas, alguns verbos que a gente usa para falar essas características. E essa foi a aula de hoje, né? Façam as atividades, fiquem atentos, qualquer dúvida podem falar comigo. E é isso, vejo vocês na próxima aula. Besitos! Hasta!